Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o movimento em duas dimensões. A gente vinha discutindo o movimento em uma dimensão, quer dizer, a gente estava preocupado só com uma distância com relação a uma origem, né? Então, existia uma certa unidade definida nesse eixo, sobre o qual a gente media a distância, e um objeto que se movia aqui. Então a gente tinha várias posições dele ao longo do tempo, né? Por exemplo, em 0 segundos ele estava em x igual a 1, em 2 segundos ele estava em x igual a 4. Então a gente poderia calcular o deslocamento dele e o quanto foi o tempo transcorrido. T final menos T inicial, né? 2 menos 0, 2 segundos. E assim calcular a velocidade. Três meios de metro por segundo, ou 1,5 metro por segundo. Agora imagina que a gente quer descrever o movimento de um carro em uma cidade. Imagina que uma cidade tem um quadriculado de ruas. Certo? E o automóvel está andando por uma rua, dobra numa esquina. Bom, como eu descrevo esse deslocamento, né? Se fosse um deslocamento simplesmente nessa direção, eu poderia ajustar meu eixo de coordenadas para ficar paralelo ao movimento do objeto. Mas se ele muda a direção de deslocamento ao longo do tempo. Bom, daí o que a gente tem que fazer, esse exemplo aqui da cidade mostra bem que, na verdade, ele está se movendo em duas direções ortogonais, quer dizer, ele anda uma certa parcela nessa direção, uma certa parcela nessa direção. Como, de fato, se a gente olhasse esse movimento muito de longe, a gente poderia ver que ele estava fazendo isso, né? Ou, mais de longe ainda, que ele estava fazendo isso. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode descrever esse movimento como variando em duas direções ao mesmo tempo. Quer dizer, ele está, nesse caso unidimensional, ele fazia um incremento na posição x ao longo do tempo. Ele só podia ir e voltar nessa direção. Agora, nesse caso, a gente pode definir duas direções, né? Eu vou chamar, então, essa aqui de x, essa aqui de y, né? É a mesma coisa aqui. Então, o objeto, às vezes, está mudando a posição dele em x, às vezes está mudando a posição dele em y. Então, aqui nesse segmento ele muda só x, aqui ele muda só y. Aqui ele muda só x, aqui só y. E assim por diante. Vamos botar número, tá? Como se fosse o sistema de coordenadas, né? E aqui também. Tá? O número das quadras é como se fosse a nossa unidade de comprimento. Tem uma coisa interessante nesse caso, em que as quadras são todas quadradas, né? Que tem um quadriculado de quadras, que eu coloquei de propósito para mostrar isso. Quando ele está se movendo na direção x, a direção y não muda. Em todo esse percurso aqui, a posição x ele está andando. A posição x dele vai 0, 1, 2 até 3. Mas a y continua 1. Depois, quando ele está se movendo na direção y, olha, a direção y vai de 1, está na quadra 1 até a quadra 2. A x continua 3. Depois, aqui de novo, quando ele se modifica na posição x, de novo, de 3 para 4, a y continua a mesma. Então, a capacidade de mudar uma das coordenadas sem alterar a outra é o que faz a gente dizer que é um movimento bidimensional, tem duas dimensões independentes, e essa é a ideia de dimensão que a gente carrega, né? Quer dizer, duas coordenadas que são independentes e que, em outras palavras, a gente fala que são ortogonais, né? Ou são perpendiculares, quer dizer, a gente consegue variar uma sem variar a outra. Então,
no nosso mundo, a gente consegue ter 3 variáveis ortogonais, 3 variáveis independentes para medir a posição de um objeto, né? Então, a gente fala que o nosso espaço é tridimensional, porque a gente consegue ter 3 dessas variáveis independentes. Então, agora vamos pensar num caso que não está restrito às quadras, né? Vamos pensar, a gente está vendo 2 barcos se movendo, a gente está de um satélite ou de um drone ou de uma nave espacial, vendo 2 barcos se movendo, tá? Um está se movendo aqui, nessa direção, e o outro está se movendo aqui. Tá? Em primeiro lugar, como que eu descrevo o movimento desses barcos? Em que sistema de coordenadas? Bom, não importa. Desde que eu defina meu sistema de coordenadas de uma maneira inequívoca, que não fique dúvida, defina uma direção para os meus eixos, tá? E defina também a unidade de medida e a origem. Em todos os sistemas de coordenadas, a descrição desse movimento vai ser a mesma. A velocidade vai ser, o módulo da velocidade vai ser o mesmo, quanto ele avança por tempo vai ser o mesmo, a aceleração se houver, e assim por diante. Bom, a gente tem uma tendência, né, a alinhar aqui com a página, né? Ou no quadro a gente tem tendência a alinhar com o quadro. Não é só uma convenção, na verdade, quando a gente está alinhando no quadro, a gente está pensando que um dos eixos fique paralelo à gravidade. E isso tem um motivo, né, que vai simplificar a descrição, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Mas aqui eu poderia colocar os eixos em qualquer direção. Eu vou colocar assim, tá? Então, depois de 1 segundo, vou dizer, esse barco verde estava aqui, depois de 1 segundo ele estava aqui. 0 e 1. E o barco laranja estava aqui em 0 e aqui em 1. Tá? Como eu descrevo a velocidade desses barcos? Imagina que o comandante de cada um dos barcos me diz, olha, eu estou me movendo para frente com 1 metro por segundo. E o comandante laranja me diz, olha, eu estou me movendo para frente com 2 metros por segundo. Mas o que eu meço? Tá? Então significa que, olha, isso aqui é 1 metro. Deixa eu colocar em outra cor. Olha, aqui passou 1 segundo, então isso aqui é 1 metro. Tá? Isso aqui é 2 metros. Passou 1 segundo, andou 2 metros. Tá? O que eu vou medir em cada um desses eixos? Certo? Olha, o que eu vou medir no meu eixo X e no meu eixo Y não é nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque essa velocidade de cada um dos barcos está inclinada com relação a esses eixos. Então, o que eu teria que fazer é uma projeção. Pensar que tamanho seria a sombra, digamos assim, dessa velocidade nesse eixo, né? E da mesma forma, essa projeção do outro barco. E a mesma coisa no eixo Y. Tá? Vou desenhar de novo para não ficar confuso. Então, vou desenhar outras velocidades. Só as velocidades e não os veículos. Tá? Então, aqui está uma velocidade, aqui está outra. Bom, o que essas projeções indicam? Vamos pensar no que significa esse movimento
nos nossos eixos. Esse laranja, em que direção ele está se movendo? Não é nem na direção X, nem na direção Y, mas ele está andando mais na direção X que na direção Y. Por quê? Porque ele estava aqui, certo? Depois de 1 segundo, em X, ele veio até aqui. Em Y, ele veio só até aqui. Então, isso aqui foi o que ele andou em X. Isso aqui foi o que ele andou em Y. Então, ele não está se movendo só na direção Y, mas ele está se movendo mais na direção X que na direção Y. O azul, ele estava aqui. Vou estender um pouco as linhas para ficar mais fácil. Depois de 1 segundo, ele estava aqui. Então, isso é o que ele andou em X. Isso é o que ele andou em Y. Bom, e agora, qual é a velocidade dele? Ele tem essa velocidade. Agora sim eu preciso marcar essas velocidades como vetores. Por quê? Porque elas não são mais só um escalar, mas elas têm duas direções, né? No movimento geral a gente teria 3 direções. Eu estou fazendo em 2 para ficar mais simples no papel, para a gente entender e depois prosseguir para 3 direções. Então, mas afinal, então, a minha velocidade laranja vai ser ΔX, ΔT ou ΔY, ΔT? As duas coisas. Quer dizer, não é nem só uma coisa, nem só outra. Então, eu posso chamar essa velocidade, ou eu posso dividir ela em 2 termos. A parte que acontece em X, que eu vou dizer que é isso, e a parte que acontece em Y, que eu vou dizer que é isso. Tá? E como eu junto essas duas coisas? Se elas são independentes, eu não posso simplesmente juntar elas de qualquer forma. Eu tenho que manter as duas componentes separadas. Então, a maneira que a gente faz é assim, olha. Minha velocidade laranja tem essa velocidade na direção X e essa velocidade na direção Y. Estou usando os vetores diretores, né? Unitários. Tá? O mesmo aconteceria com a velocidade azul. Ela é composta por 2 componentes. Quanto mudou a posição em X, quanto mudou a posição em Y. E eu posso escrever que ela é isso mais isso. Certo? E eu não posso reduzir mais a forma desses vetores, porque na verdade eu tenho 2 informações que são independentes, né? Eu poderia fazer esse laranja continuar andando essa quantidade em X, mas aumentar o quanto ele anda em Y. Da mesma maneira que lá nas quadras eu podia mudar a posição com relação a um eixo e manter a posição com relação ao outro, eu também posso alterar a velocidade com relação a um eixo e manter a velocidade com relação ao outro. Então, as coordenadas são independentes também para a velocidade, né? Porque, afinal, a velocidade é simplesmente as distâncias por unidade de tempo. Quanto variaram as distâncias por unidade de tempo. Então, as velocidades continuam sendo independentes, né? E eu tenho que manter a informação dos 2 eixos separadamente. Mas então eu tenho 2 informações conflitantes até então. O comandante está me dizendo, olha, eu estou andando a 1 metro por segundo, mas o que eu estou medindo? Eu não estou medindo. Se isso aqui é 2, eu não estou medindo 2. Se isso aqui é 1, eu não estou medindo 1 nem aqui nem aqui. Como que se transformam
as coordenadas que eu estou medindo em x com relação ao porto e com relação a uma distância perpendicular ao porto, com o que o comandante do navio está medindo, né? Bom, então a gente recorre ao Teorema de Pitágoras para fazer isso. Nota. Eu tenho uma velocidade qualquer, tá? Ela é um vetor e ela tem que tamanho ela tem? O módulo do vetor, certo? Isso é um vetor, isso é um escalar, que a gente às vezes escreve simplesmente assim, né? É importante entender essa diferença. Se não está claro as ideias de vetores, volta para a aula de vetores. Bom, então a projeção aqui é o que eu chamo de Vx. E a projeção aqui é o que eu chamo de Vy. Então, nota que eu tenho um triângulo retângulo. Isso aqui é Vx, isso aqui é Vy. Como que essas três coisas se relacionam? Bom, e esse tamanho aqui é V. Teorema de Pitágoras. Certo? Então, a relação entre a velocidade que o comandante está me informando e as componentes que eu estou medindo aqui com relação ao porto, digamos que aqui é o porto, né? Então, aqui as pessoas, tá? E aqui tem um trapiche. Então, as pessoas que estão aqui no porto estão vendo a embarcação se movendo com uma certa velocidade com relação a elas. Elas não enxergam essa velocidade, só enxergam essa. Por outro lado, as outras pessoas que estão aqui no trapiche estão enxergando essa velocidade e não essa, né? Que são justamente as componentes que a gente estava falando. As pessoas no porto enxergam isso, as pessoas no trapiche enxergam isso. E o comandante enxerga isso, ou mede isso. Como essas coisas se relacionam? Através do Teorema de Pitágoras. Agora, o comandante diz, olha, eu estou me distanciando do porto e do trapiche, mais do porto do que do trapiche. Como eu meço isso? Bom, a gente teria que medir um ângulo. Certo? E o que seria esse ângulo? A gente pode simplesmente, de novo, como a gente tem, só revisando com vocês, né? Se eu estou medindo o ângulo aqui, isso é hipotenusa, isso é cateto oposto, esse ângulo, isso é cateto adjacente. Eu tenho, de novo, Teorema de Pitágoras. E eu poderia, por exemplo, usar qualquer uma das identidades trigonométricas, né, das definições, mas uma que a gente usa é que a tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tá? Então, eu tenho, em primeiro lugar, que a velocidade, o módulo da velocidade é a componente x ao quadrado, mais a componente x ao quadrado, né? É o módulo ao quadrado também da velocidade. E eu também tenho que a tangente desse ângulo seria Vy sobre Vx. Certo? A gente pode usar as outras definições trigonométricas para chegar a outras relações importantes, né? Então, não aparece. Então, o que seria o cosseno do ângulo? Seria cateto adjacente dividido por hipotenusa, ou Vx sobre V. E o que seria o seno do ângulo? Seria, estou fazendo rápido porque isso é mais ou menos uma revisão, né? Vy sobre V. Né? Então, se a gente passa o V multiplicando, a gente fica assim.
Aqui estão um conjunto de relações fundamentais para a gente fazer a decomposição das velocidades. E um dos grandes usos dos senos e cossenos. Nota o que acontece. Vamos interpretar essas equações. Quando eu multiplico a hipotenusa pelo cosseno, como o cosseno... Essa relação está saindo daqui, né, da definição de cosseno. Quando eu multiplico a hipotenusa pelo cosseno, como o cosseno é definido em relação ao cateto adjacente, o que eu estou fazendo é pegando a parcela da hipotenusa que está na direção do ângulo, ou que está sendo usada, em linguagem formal seria, eu estou projetando a hipotenusa na direção do ângulo. Eu estou pegando... Nota o que acontece aqui no papel, não sei se dá para ver, né? E também a minha lâmpada não está bem perpendicular, mas eu tenho uma hipotenusa e eu tenho uma sombra. E o tamanho da sombra é diferente do tamanho da hipotenusa, assim. Se a minha lâmpada estivesse bem em cima da folha, né, que seria o correto, como que eu descubro o tamanho da sombra sabendo o tamanho da caneta? E esse ângulo aqui? Eu pego a hipotenusa, multiplico pelo cosseno. O que me dá? O tamanho da sombra, que é a projeção. E se eu pego a hipotenusa e multiplico pelo seno, o que eu obtenho? Essa projeção no eixo Y. Tá? Então, se eu tenho um certo vetor, certo? E um ângulo. Se eu multiplico o módulo desse vetor pelo cosseno desse ângulo, o que eu obtenho? A projeção dele na direção do ângulo. Se eu multiplico esse módulo pelo seno do ângulo, o que eu obtenho? A projeção na direção, no cateto oposto ao ângulo. Então, por que essas relações são tão importantes? Porque nessas relações aqui, certo? As pessoas que estão no porto, tá? E no trapiche me dizem o que elas estão vendo, medindo, e eu digo qual é a velocidade e a direção com que o navio está andando, tá? Por outro lado, o capitão me diz a velocidade que ele está andando e a direção, e eu consigo obter quanto que a projeção dele, quanto que a medida dele, ou quanto que as pessoas no porto e no trapiche enxergariam a partir dessas quantidades. Em outras palavras, se eu tenho o módulo e a direção do vetor, eu descubro as componentes. É o que está feito aqui. Se eu tenho as componentes, eu descubro o módulo e a direção do vetor. Então eu consigo passar da descrição do vetor e ângulo para a descrição de componentes. E também consigo passar de componentes para a descrição do vetor. Tá? Bom, então agora a gente vai... Então, o que eu quero dizer com isso, tá? É que aquelas regras, ou aquelas... não são só regras, né? Mas aquelas equações que a gente desenvolveu para descrever o movimento dos objetos, agora a gente teria duas equações. Certo? E aqui eu botei de propósito V0x, V0y, a x e a y. Por quê? Porque se eu tenho uma velocidade inicial na direção x, é aquela velocidade que vai contar para o deslocamento x. Né? E a mesma coisa se eu tenho uma aceleração na direção x ou não. E da mesma forma na direção y. Tá? A velocidade inicial aqui nesses problemas, se eu quero medir o movimento em x, não é toda essa velocidade. É só a parcela dela que
que está na direção x. E essa parcela é o que a gente chama de a componente x da velocidade, ou a projeção da velocidade na direção x. Da mesma forma, eu teria assim, né? Tá? E, evidentemente, tudo isso que eu falei também teria uma componente z o tempo inteiro, né? Mas que é da mesma forma análogo ao que eu fiz para y, né? E para x. Então, eu acho que dá para vocês entenderem bem como seria o caso tridimensional, né? Bom, então, existe um caso muito importante de movimento bidimensional, que é chamado movimento de projéteis. Que é exatamente o que a gente veio falar nesse capítulo, né, nessa aula, né? Essa introdução foi a descrição genérica, mas a gente quer aplicar mesmo isso para o movimento de projéteis. O que é um projétil? É um objeto lançado sob a ação da gravidade, que vai fazer um percurso, mudando a sua velocidade ao longo do percurso, mudando as componentes de maneira diferente. Por exemplo, eu atiro uma pedra para cima inclinada. O que vai acontecer com essa pedra? A gente sabe da experiência diária. Ela sobe, depois começa a descer até que cai, né? Então, mas como que eu descrevo o movimento dessa pedra? Né? Vou colocar então aqui o solo, supondo que ele é horizontal, né? E vou botar aqui um edifício, supondo que a posição, que é a direção vertical, orientação vertical. O que determina que uma coisa seja vertical ou horizontal? A gravidade. Tá? Então, no movimento de projéteis, nota que tem uma coisa muito interessante na minha escolha do sistema de coordenadas. Por que eu fiz essa escolha de sistema de coordenadas? Porque, então, somente uma direção, ou essa direção está paralela à gravidade. Então, somente o movimento nessa direção vai ser afetado pela gravidade. Por quê? Porque esse eixo aqui, então eu chamei de x e de y. A gravidade está se manifestando paralela ao eixo y, por causa da minha escolha de coordenadas, e perpendicular ao eixo x. Então ela não vai afetar o meu movimento em x, só o meu movimento em y. Então eu tenho um movimento que tem uma característica interessante, que o movimento em y é acelerado, mas o movimento em x tem velocidade constante. Mas antes disso, vamos tentar entender o que acontece com a pedra, certo? Digamos que eu joguei a minha pedra, a gente já discutiu a queda livre, e a queda livre foi muito importante para a gente entender o que vai acontecer agora. Eu joguei a minha pedra, tá? Digamos que eu joguei ela com uma certa velocidade, de forma que a componente y da minha velocidade era 20, e a componente x da minha velocidade era 10 metros por segundo. Tá? Eu vou fazer os desenhos fora de escala para a gente conseguir entender melhor no espaço da folha. Então, eu joguei a pedra, tá? Qual seria o módulo da minha velocidade? Qual seria o módulo da velocidade rapidamente? 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado, 20 ao quadrado, mais 100, 500, então V seria a raiz de 500, que é igual a 5 raiz de 100, que é igual a raiz de 5
vezes 10. Quanto é raiz de 5? 2,23 vezes 10. Então, 22, aproximadamente, né? Metros por segundo, se eu não estou enganado nas contas. Então, se aqui tem módulo 20 e aqui tem módulo 10, aqui tem módulo 22, alguma coisa, certo? Bom, mas não é isso que nos interessa, eu só aproveitei para recapitular como se calcularia isso. Então, ela saiu daqui no momento zero. E ela está andando nessa direção. Mas na medida que ela anda nessa direção, o que acontece? Como tem uma gravidade agindo nesse sentido, e a gravidade é 10 metros por segundo, ou se preferirem, menos 10, o menos indicando que é no sentido contrário ao eixo que eu coloquei, né? O que acontece é que essa componente da velocidade, essa VY, vai ser reduzida de 10 metros por segundo. O que significa a gravidade ser 10 metros por segundo ao quadrado? Ou 10 metros por segundo? Significa que em cada segundo que passa, a velocidade é reduzida de 10 metros por segundo. Então, se aqui tinha 20, a gravidade vai subtrair 10 metros por segundo dessa velocidade. É isso que a aceleração faz, né? Mas essa velocidade x vai continuar como ela está, porque a velocidade não está agindo na direção dela. Não tem aceleração nessa direção, só tem aceleração nessa direção. E por isso que eu escolhi os eixos dessa forma, tá? Não precisava ter feito isso, podia escolher os eixos em qualquer direção, mas daí eu teria aceleração nos dois sentidos, ficaria muito mais difícil de descrever. Então, depois de algum tempo, então o objeto veio para cá, ele está aqui, certo? A componente x dele continua 10. E a componente y? A componente y virou 10 também agora. Então, agora a velocidade dele aponta para cá. Isso aqui agora é 1 segundo. Passou mais 1 segundo. O que a gravidade vai fazer com a componente y da velocidade? Vai reduzir em mais 10. Como tinha só 10, daqui a um tempo a componente y é 0. E a x continua 10. Então aqui 2 segundos. Passando mais 1 segundo, o que a gravidade vai continuar fazendo? Reduzindo 10 metros por segundo em cada segundo. Bom, mas aqui é 0. Bom, então vai ficar com menos 10. E a velocidade x continua 10. E aqui a velocidade resultante. E mais um pouco, tá? Mais 1 segundo, tá? A gravidade vai continuar reduzindo em 10, tinha menos 10, vai ficar menos 20. Aqui vai sair para fora da margem, mas não faz mal. E a velocidade x continua 10. Então, nota o que aconteceu com a velocidade resultante do objeto. Ela começou assim, foi diminuindo, inclinando, ficou paralela à horizontal, começou a se inclinar para baixo e caiu. Tá? Aqui seria o segundo quadro. Então, que trajetória ela fez? Mais ou menos isso. Tá? Meu desenho não tá bom nem em escala, é só pra gente entender. Quando ela está subindo, ela chega a essa situação a uma certa altura. Quando ela está descendo, ela chega a situação análoga na mesma altura. E quando ela chega nessa situação, ela está na mesma altura de que ela foi lançada. A gente vai descrever isso tudo de forma mais precisa, né?
Só que é importante a gente entender o que é o movimento de projéteis e por que quando a gente lança uma pedra ou chuta uma bola, ela descreve esse tipo de movimento, né? Porque a gravidade está agindo, assim que eu lanço a bola ou a pedra, eu tenho uma velocidade, né, apontando numa direção qualquer, e na medida que o tempo vai passando, a velocidade vai encurtando. Olha, deixa eu tentar fazer, não vai caber na folha, tá? Mas acho melhor fazer assim. A velocidade que eu lancei a pedra, tá? Tem uma componente y, uma componente x. Na medida que a gravidade vai agindo nessa velocidade, ou seja, ela age só nessa componente, essa componente vai encolhendo. Então, a velocidade resultante vai apontando mais na direção x, que continua tendo o mesmo valor. E vai diminuindo de tamanho, né? Aqui ela era 22, aqui ela era 1.4, aqui ela era, 22, aqui ela era 14. Por que 14? Lado 10 e 10, diagonal 14. Aqui ela era 10, aqui ela era 14, aqui ela era 22.13 e assim por diante. Tá? Então, bom, como que eu descrevo isso? Então, supondo que a gente entendeu o que está acontecendo, como que eu descrevo isso matematicamente? Tá? A gente pega aquelas equações que a gente sabe que se aplicam sempre, né? Essas aqui. Só que agora, no lugar da aceleração em y, eu tenho o g. E no lugar da aceleração em x, eu tenho zero. Não tem aceleração em x. Então, vamos tentar escrever as equações, tá? Então, movimento bidimensional sob a ação da gravidade. Que a gente chama movimento de projéteis. Tá? O projétil é chamado assim porque ele não tem propulsão própria, né? Diferente de uma nave, né? De um passarinho, de um avião, de alguma outra coisa assim, né? Ele está se movendo simplesmente com a energia inicial ou a partir da velocidade inicial que foi dada a ele, né? Então todo o movimento dele se faz a partir dessas condições iniciais. Ele não recebe, não tem mais aceleração agindo sobre ele, exceto a da gravidade. Então, as equações em x e em y quanto que é a minha aceleração? Bom, se eu estou fazendo o meu y crescer para cima e o g para baixo, o meu g é negativo. Então, a gente costuma indicar isso, às vezes parece um pouco confuso ou incoerente, né? A gente costuma indicar isso na equação, colocando o menos na equação e não no g. A gente poderia simplesmente dizer, o meu g é menos 10. Mas para ficar explícito que a gente está fazendo essa escolha de eixos, a gente costuma deixar o menos aqui, né? Então, vocês vão ver sempre o menos aqui, significa que o meu g, tá? Como eu estou usando aqui, né? É aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E da mesma forma, bom, qual vai ser a minha velocidade em x? Vai ser a inicial, não muda, porque o meu ax é zero. E a minha velocidade em y vai ser v0y menos gt. E ainda tem a equação de Torricelli, se eu quiser. Vy quadrado, v0y quadrado menos 2g delta y. Então, aqui eu tenho o meu movimento em y, aqui eu tenho o meu movimento em x. Esses dois movimentos simultâneos é o que vai me dar essa trajetória que a gente conhece, tá? Então,
E em x eu tenho movimento retilíneo uniforme, que é um sinônimo de aceleração igual a zero. E em y eu tenho movimento retilíneo uniformemente variável, onde a aceleração é menos g. Tá? Agora, uma questão. Uma vez que me foi dada a situação inicial, bom, eu tenho o eixo y, o eixo x, tá? Eu tenho uma determinada velocidade. Tá? Eu tenho um certo vetor velocidade, cujo módulo é 30 metros por segundo e que faz um ângulo de 60 graus com o eixo x. Como eu vou descobrir quem vai ser V0x, V0y? Vai ser os 30? Não. A gente precisa das componentes. Então, quem vai ser o V0x? Ou Vx, né? Então, eu estou só evitando botar muitos índices para não ficar muito carregado em notação, mas é inevitável. Velocidade inicial, velocidade inicial, velocidade inicial. Então, velocidade inicial em x, velocidade inicial em y. Quem vai ser a velocidade inicial em x? Vai ser o módulo da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Quem vai ser a velocidade inicial em y? Vai ser a velocidade inicial, o módulo da velocidade inicial, vezes o seno do ângulo. Certo? E são essas duas velocidades que tem que ser usadas aqui, porque afinal, se a minha velocidade inicial tem uma certa inclinação, é como se eu estivesse distribuindo esses 30 metros por segundo de maneira diferente na direção x e na direção y. Certo? Então, se a gente quisesse escrever tudo de maneira explícita, poderia colocar assim. Certo? Em que V0 cosseno de x é V0x, V0 seno de t é V0y. Tá? Então, continuando, né? Uma das coisas que a gente poderia fazer é descobrir que tipo de movimento é esse movimento que a pedra faz ao ser lançada, né? Então a gente gostaria de saber que tipo de curva é essa que a gente acabou de desenhar. Ou seja, eu gostaria de ter uma curva como y varia em função de x, tá? Então, eu vou terminar a aula fazendo isso e a gente deixa as aplicações ou compreender como se aplica tudo isso para a próxima aula, né? Então, como que eu descubro? Eu tenho duas equações em função de t, certo? Ou menos como eu faço para obter uma em função da outra? Eu substituo o t, né?
de uma equação, isolo t de uma equação e substituo na outra. Daí o t vai sumir das duas. Eu vou ficar em uma equação relacionando y com t. Vamos começar escrevendo elas assim, ó, passando o y0 para cá. E botando o seno. E isso aqui é ΔY. E passando o x0 para cá. Então, dessa equação, eu tiro que o meu t é igual a ΔX dividido por V0 cosseno de θ. E agora eu substituo isso nessa. Tá? A vantagem dos vídeos é que vocês podem parar, examinar, voltar, tentar fazer, né? Como eu já fiz isso muitas vezes, pode parecer simples, né? Ou eu já sei o caminho, mas vocês têm que fazer isso com todo cuidado, né? Então, eu vou substituir essa equação. ΔY é igual a V0 seno de θ vezes t. Estou reescrevendo essa equação. V0 seno de θt. Mas no lugar de t eu não vou escrever t, eu vou escrever isso. Menos 1/2 de gt ao quadrado. Mesma coisa. Ao invés de t, vou escrever isso ao quadrado. É ao quadrado de θ. Esse termo some. E olha, o que a gente tem, até que não é tão difícil. O que a gente acaba tendo é assim. ΔY é igual menos 1/2 de g sobre V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, ΔX ao quadrado, mais, continua aqui a equação, né? Seno de θ sobre cosseno de θ, ΔX. Eu poderia abrir de novo para ter meu y0 e x0, né? Então, y menos y0 é igual. E assim por diante, né? X menos x0, eu ia ficar com um termo constante. Então, em geral, o que eu vou ter é uma coisa assim. Eu não vou fazer toda a conta, né? Porque vai abrir os quadrados. Eu acho que não é esse o objetivo. Mas, em geral, o que eu vou ter é assim, ó. A x ao quadrado mais bx mais c. O que é o A? Esse termo. O que é o B? Esse termo. O que é o C? Uma composição entre o x0 e y0. Que forma tem essa curva? É uma parábola. Tá? É uma parábola. Nota que a concavidade da parábola, né, ou se ela é côncava ou convexa, ou se ela está virada para baixo ou para cima, quem controla é esse parâmetro A. E esse parâmetro A é sempre negativo. Por que ele é sempre negativo? Porque aqui tem um quadrado, vai ser sempre positivo, aqui tem um quadrado, vai ser sempre positivo, aqui é 10, né, no nosso caso, é uma constante, e aqui tem um menos. Então, é sempre uma parábola virada para baixo. Certo? Quem vai controlar a forma dessa parábola, tá? Quem controla a forma dessa parábola é o A e o B. Então, eu poderia ter uma parábola mais alta e mais curta. Meu desenho não tá bom, mas ela é simétrica. Ou eu poderia ter uma parábola mais baixa e mais longa. Quem controla isso? A minha velocidade inicial, tá? E o ângulo. Então, quando eu escolho
a velocidade inicial e o ângulo, eu estou escolhendo qual vai ser o formato da minha parábola. Porque, matematicamente, eu estou decidindo quem vão ser esses coeficientes. Fisicamente, quando eu escolho a minha velocidade inicial, o meu V0, eu estou determinando, em resumo, qual vai ser a altura que o meu objeto pode atingir. Porque pensa assim, se eu dou 30 para a minha componente y, o meu objeto vai subir por 3 segundos. Por que por 3 segundos? Porque se eu dei 30 para a componente y, em cada segundo que passa, a gravidade vai subtrair 10 metros por segundo dessa velocidade. Então, 1 segundo 30 passou para 20, 1 segundo 20 passou para 10, 1 segundo 10 passou para 0, e ele começa a descer. Por outro lado, o ângulo que eu escolho vai me dizer se eu vou colocar mais movimento para cima ou para frente. Tá? Então a gente vai ver fisicamente como descrever ou como medir essas coisas depois. Mas é importante que nesse momento vocês entendam, tá? Como a gente integrou tudo que a gente tinha visto até agora. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, a questão dos vetores, a questão da trigonometria e dos cossenos e do teorema de Pitágoras, tudo numa coisa só, que é essa descrição dos projéteis. Então, não é uma coisa simples, tá? Tem várias coisas para vocês entenderem. Se vocês têm dúvidas, vocês podem e devem voltar aos vídeos anteriores, assistir as partes que não estão claras, e se ainda assim permanecerem as dúvidas, a gente volta a discutir as questões que não ficaram claras, tá? Mas é uma descrição fundamental da cinemática, é muito importante que vocês realmente aprendam a fazer isso, a entender, a descrever como acontece esse movimento, tá? Até a próxima.